Hoje nós vamos resolver problemas, tá? Um exercício onde que ele consta um problema contextualizado. E eu vou utilizar as definições de máximos e mínimos. Então, aqui, primeiro passo nessa questão, que são dicas agora, tá? Primeiro, eu vou ler, interpretar, saber o que eu quero. Detalhe, se for alguma situação que eu precise desenhar, eu vou lá e faço o desenho. Porque às vezes o desenho me faz eu enxergar o que eu quero. Ah, mas eu não sei desenhar, não sei o quê. Faça um rascunho, não precisa ser um desenho lindo, maravilhoso. Não precisa usar técnicas de desenho. Não. Mas precisa ter uma noção do que está acontecendo, tá? Nesse exercício, o que a gente tem? Análise de variação da pressão atmosférica de uma região tem como modelo matemático a função aqui, ó. Essa funçãozinha P de AT igual a ao quadrado mais A vezes T mais T ao quadrado menos 3A. Determine os valores críticos da pressão em função da altitude A e temperatura T. Então, aqui nós temos duas variáveis, que é o A e o T. A variável A, nessa situação, ela corresponde à altitude e a variável T corresponde à temperatura. Nesse caso, eu não sei ainda se eu estou falando de máximo, se eu estou falando de mínimo. Mas eu quero achar os pontos críticos da pressão. Quando eu falo ponto crítico, é os candidatos a ser ponto de máximo ou ser ponto de mínimo. Tá? Então, o que a gente faz lá no início? Eu tenho duas variáveis. P é a minha função, tá? É a minha função P, função de duas variáveis. Quando a gente vai fazer o ponto crítico, o que eu preciso fazer? Tá? Meu ponto crítico. Que é o que ele está falando aqui, olha, eu quero os valores críticos. Os valores críticos da pressão, mas a pressão é o T aqui, olha, o meu P aqui, ele tá que significa pressão, que é a minha função. Então, eu quero os pontos críticos da pressão, ou seja, da minha função P. E quais vão ser esses pontos críticos? Os valores de A e valor de T, que eu vou estar encontrando ali. Então, para eu achar meu ponto crítico da função, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso calcular a derivada de P em relação a A. Eu preciso calcular a derivada de P em relação a T. E aí, depois eu vou igualar a zero as duas derivadas. Lembrando que o primeiro momento, quando a gente fala em ponto crítico, eu calculo na primeira derivada, né? O ponto crítico é calcular a primeira derivada, igualar a zero, tá? E aí a gente calcula o valor de A e o valor de T. Aí eu achei meus valores críticos. Se eu quiser falar assim, a temperatura mínima, ou altitude mínima, ou máxima, aí eu vou para a segunda derivada, vou calcular esse ano e vou classificar, vou verificar se aquele ponto que eu achei é mínimo ou máximo, tá? Então, o enunciado é, eu quero uma análise da variação de pressão atmosférica. Então, se é uma análise da variação, eu vou trabalhar com a pressão. Então, a minha função, ela já tem que responder, ou ela tem que indicar a pressão, ela descreve a pressão, tá? Numa determinada região. Então, o modelo matemático, ele é dado sempre para o modelo matemático, P. Aí, eu vou achar os valores críticos da pressão e em função da altitude e da temperatura. Então, as minhas variáveis significam A, altitude, T, temperatura. E a hora que eu vou calcular o ponto crítico ele é a primeira derivada da função, depois eu vou igualar a zero. Mas aí lembre que não é mais x e y, agora é A e T. Mas eu vou fazer o mesmo processo. Então, a gente vai fazer
uma funçãozinha simples, tá? Que é o caso. No caso, a nossa função é simples, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular primeiro a derivada parcial de primeira ordem em relação à variável a. Então, eu tenho a ao quadrado, a hora que eu derivo vai ficar 2a. A vezes t, a hora que eu derivo, isso, t. T ao quadrado, a hora que eu derivo em relação a, isso, 0. Menos 3a, a hora que eu derivo em relação a menos 3. Então, reescrevendo, porque eu não preciso colocar o 0, né? Vai ficar 2a mais t menos 3. Então, eu tenho aqui a minha derivada em relação a A. Vou fazer o mesmo processo em relação a T. Agora, então, eu vou calcular a derivada parcial de P, que é da função da pressão, em relação a T. Ao quadrado, a hora que eu derivo em relação a T, minha derivada é 0. A vezes T, a hora que eu derivo em relação a T, isso, A. T ao quadrado, a hora que eu derivo em relação a T, não, 2T, isso. E menos 3A, a hora que eu derivo em relação a T, isso, 0. Então, vai ficar A mais 2T. Então, aqui é que a gente chama assim, ó, as derivadas parciais de primeira ordem em relação a A em relação a T. Então, para eu fazer agora, o que eu preciso? Passo 2 igual a 0. Então, eu vou fazer as derivadas da minha função em relação a A, em relação a T, igual a 0. Então, eu vou ter aqui, olha, 2A mais T menos 3 igual a 0. A mais 2T igual a 0. Para facilitar, para a gente agora tem o quê? Um sisteminha 2x2, fácil de resolver. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 3, eu vou jogar para cá, para ficar tudo que é com variáveis de um lado, tá? Da minha igualdade, e o termo independente do outro lado. Então, o sistema equivalente que eu vou encontrar vai ser 2A mais T. Quando eu troco menos 3 de membro, ele vai ficar positivo, então vai ficar 3. E a segunda, eu não vou mexer. Então, tá aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse sistema do outro lado, na outra folha aqui, pra gente poder resolvê-lo, tá? Então, eu tenho 2A mais T igual a 3. A mais 2T igual a 0. Bom, o que eu vou fazer para resolver esse sistema? É um sistema 2x2. Eu posso escolher uma das duas linhas para multiplicar e vou zerar uma variável, chegar na outra, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a segunda variável, a segunda equação por menos 2. Depois eu vou somar com a primeira, tá? Então, como que vai ficar o meu sistema equivalente nesse caso? A primeira equação eu não mexo, eu vou copiar ela do jeitinho que ela tá e vou fazer a segunda multiplicada por menos 2. Então, aqui eu tenho um escondidinho aqui, então, a hora que eu multiplico por menos 2, eu vou ter o quê? Menos 2A. Menos 2T, quando eu
mais 2t, quando eu multiplico por menos 2, eu vou ter 2 que multiplica 2 vai ser 4, mais com menos vai dar menos, então vai ficar menos 4t igual a 0. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar. Na hora que eu somo, eu vou conseguir eliminar uma variável e trabalhar só com a outra. Então, aqui, olha, 2a com menos 2a dá 0. 1 menos 4 vai dar menos 3t. E 3 mais 0 vai dar 3. A hora que eu vou encontrar o valor de t, eu vou ter o quê? 3. Menos 3 aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, meu t é igual a menos 1. Já achei o valor de t. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar em uma das duas equações originais e vou substituir o valor de t para achar o valor de a. Então, vamos lá. Eu tenho lá, olha, 2a mais t igual a 3. O t vale menos 1, então vai ficar 2a mais, eu vou substituir o t por menos 1, igual a 3. A hora que eu fizer a regra de sinal aqui, vai ficar menos 1, ok? Então, o que eu vou fazer? Esse termo independente, eu vou passar a trocar de lado. Ele vai vir para cá, junto com o 3. Então, vai ficar 2a igual a 3, menos, a hora que eu passo, ele passa positivo. Então, vai ficar 2a igual a 4. Vou isolar o a. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo 4. 4 dividido por 2 é 2. Isso. Já achei o valor de t e achei o valor de a. Então, o meu ponto, ele vai ser, lá eu coloquei como AT, 2 e menos 1. Então, ali, tá? Esse é o ponto crítico. Esse aqui é o ponto crítico. O que o exercício está perguntando? Determina os valores críticos da pressão em função de A, que é da altitude, e da temperatura. Então, no caso aqui, eu tenho que a minha altitude crítica é 2, tá? É A igual a 2. E a temperatura? No caso, crítica, T igual a menos 1. Isso daqui ele fecha o que o exercício está pedindo, ok? Ele está pedindo, ó, determina os valores críticos da pressão em função da altitude e da temperatura. Então, a gente fez isso. O que a gente fez? A gente calculou os pontos críticos, né? E chegamos aqui. Agora, se eu quiser continuar com o exercício, ou seja, saber se esse ponto é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a segunda derivada parcial, as 4. Eu preciso calcular esse ano nesse ponto e verificar se é máximos e mínimos. Se esse ponto é um ponto de máximo, ou seja, a minha pressão, minha variação é máxima, minha variação é mínima de pressão na atmosfera, tá? Então, o exercício não está pedindo isso, mas só para complementar, para vocês verem como que a gente finaliza um exercício nessas condições, eu vou fazer isso com vocês, tá? Então, aqui a gente vai fazer no terceiro, para complementar, eu vou calcular as derivadas parciais de segunda ordem, que eu vou classificar meu ponto. Que é 2 e menos 1. Então, eu vou classificar esse ponto. Na hora que eu classifico o ponto, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou calcular a minha derivada de segunda ordem em relação a A. Vou calcular a segunda ordem em relação a T.
e vou calcular as mistas, né? Eu vou calcular de segunda ordem AT e eu vou calcular a derivada de segunda ordem T e A. Lembrando que aqui a gente olha daqui para cá, né? Então, vamos lá. Eu tenho essas 4 derivadas para calcular. A gente vai calcular. No caso aqui, eu achei 2A menos T mais T menos 3. Então, aqui eu vou calcular a derivada de 2A mais T menos 3. Em relação a A novamente. É isso mesmo, né? Eu não errei, não. Isso. Então, aqui, a hora que eu calcular a derivada de 2A em relação a A, eu tenho 2. T em relação a A, 0. E menos 3 em relação a A, 0. Então, a minha derivada ficou 2. Vou calcular a derivada em relação a T agora. Eu vou lá pegar em relação a T, que foi A mais 2T. A mais 2T. Vou calcular em relação a T. A hora que eu derivo A em relação a T, vale? Isso, 0. 2T em relação a T, 2. Então, aqui eu tenho derivada parcial. Segunda ordem, aqui são as puras. Agora, a gente vai para as mistas. Então, olha, lembrando que primeiro eu calculo em T. Então, eu vou calcular a derivada parcial da função, tá? Onde que a primeira derivada foi em relação a T. Então, vai ficar A mais 2T. E eu vou calcular a derivada em relação a A. Então, a derivada de A em relação a A vale 1. 2T em relação a A, 0. Isso, eu não preciso escrever o 0 aqui. Agora, eu vou calcular a derivada parcial, onde que primeiro, a minha primeira derivada é em relação a A, então vai ser 2A mais T menos 3. E aí, a segunda derivada vai ser em relação a T. A hora que eu derivo 2A em relação a T, 0, isso. T em relação a T, 1. E menos 3 em relação a T, 0. Não precisa escrever. Então, aqui eu tenho as 4 derivadas parciais, segunda ordem. Agora, a gente vai calcular a hessiana. A hessiana no ponto 2 menos 1. Porém, eu já tenho tudo a constante. Então, se eu tenho tudo constante, a segunda derivada, eu só vou montar a hessiana na ordem correta para eu poder fazer as contas, né? E não errar nos cálculos. Então, a diagonal principal eu tenho as puras, diagonal secundária eu tenho o valor das derivadas mistas. Calculando, multiplicando 2 vezes 2, eu tenho 4. 1 vezes 1, 1. Lembrando que aqui eu inverto o sinal. Então, vai ficar menos 1. 4 menos 1. 3. Lembrando que o meu 3 aqui é positivo. Então, quem que eu vou estar olhando aqui? Eu vou olhar esse valor aqui, agora para classificar. E vou olhar esse valor aqui para classificar. Então, a classificação eu tenho que a minha hessiana para 2 e menos 1, ela é igual a 3, então ela é positiva. Eu tenho que a segunda derivada da minha função em relação a A é igual a 2, que é positivo.
essa temperatura, esse ponto, ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Olha lá na definição da semana passada. Mínimo, isso. Então, o meu ponto aqui, ele é 2 e menos 1, ele é mínimo. Então, o que acontece com esses valores críticos aqui? Então, a minha variação da pressão atmosférica numa determinada região ali, ou na região em questão, ele é mínima, tá? Então, para a gente só fechar aqui, né? Então, portanto, a variação da pressão atmosférica na região em questão, na região estudada, tá? É mínima. Os dois positivos, ponto de mínimo. Esse ano positiva e a primeira derivada é ponto de máximo, é negativa, é ponto de máximo. Se esse ano for negativa, seria o ponto de inflexão, e se for zero, eu não posso afirmar nada, tá? Eu não tenho não tenho uma classificação específica. Então, esse aqui é um problema de otimização, tá? Que eu tenho as condições, e aí eu fecho. Só que aqui no exercício eu não pedi se essa variação é máxima ou mínima, mas só para fechar com vocês ali como uma chave de ouro o exercício, então a gente já coloca também se ele é uma variação máxima ou variação mínima. E no nosso caso aqui a gente verificou que a variação é mínima. Nesse aqui eu tenho uma função, que essa no caso é uma função lucro, tá? De uma indústria que produz e comercializa 2 produtos em quantidade X e Y. Quero calcular o lucro máximo, sabendo que a produção da indústria é limitada em 24 unidades. Ou seja, e se eu somar X e Y, não passa de 24, tá? Aqui, quando eu falo que ela é limitada em 24, X mais Y, ele não vai ser igual, porque eu limitei ali, mas eu posso fazer, eu não posso passar. Então, esse valor não pode ser maior que 24. Ou seja, ele tem que ser menor ou igual a 24. E claro que o X, como é uma produção, ele tem que ser maior ou igual a zero. E o Y também tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Eu não posso falar assim, olha, existe uma produção negativa, de alguma coisa negativa. Isso também não rola. O que pode acontecer é eu não produzir a unidade X ou o produto Y. Aí pode acontecer, eu não produzir um dos produtos. Mas fazer produção negativa não pode. Então, o que acontece se eu pensar nisso? Eu tenho que são condições, né? São hipóteses do meu problema. Que se der alguma coisa errada nesse ponto ali, ó, furar alguma delas, ou seja, tem um X negativo ou um Y negativo, ou eu fiz conta errada ou eu não tenho solução para o meu problema. Né? A minha função tem que ser algo que tem que ser reformulada. Se X mais Y for maior que 24, também tem duas opções. Ou eu preciso reformular a minha função, ou eu fiz alguma conta errada. Porque se na empresa, na fábrica, ele é limitado, a hora que eu somar as 24 unidades, eu não vou conseguir produzir mais que isso. Então, essa é uma condição. Que é uma condição onde eu vou estar verificando após os meus cálculos lá no final, que eu descubro o valor de X e de Y. Tá?
Vou fazer a mesma coisa que a gente faz para calcular os pontos de máximos e mínimos, porque primeiro eu preciso calcular esse ponto crítico, tá? Que é saber o valor de x e y. Depois que eu achei o meu valor crítico, o meu ponto crítico, aí eu vou verificar se ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo. O que que acontece? Eu quero um lucro máximo. Se eu quero o lucro máximo, eu preciso de um ponto de máximo. Ah, professora, mas aconteceu do meu ponto ser ponto de mínimo. Aí tem alguma... Eu não vou conseguir saber o meu lucro máximo de jeito nenhum, eu só vou conseguir saber meu lucro mínimo. Então, é daí para cima, daquele ponto para cima. Isso acontece quando a gente faz alguma continha errada no meio do caminho, tá? Ou, novamente, a minha função, o meu modelo de função ali, ele foi modelado de forma errada. Não tem como eu saber? A continha a gente volta e verifica se a conta está correta ou está errada. A formulação, existe o departamento de equacionamento matemático ou de... que é ele que tem que ser que é o responsável. Quem está fazendo o cálculo não vai ficar mais difícil de descobrir isso, tá? Mas muitas vezes, quando ele é feito bonitinho ali, uma grande chance da gente fazer conta errada existe, tá? Então, o primeiro passo é verificar as continhas. Então, a gente vai fazer aqui, olha, o ponto crítico. Então, a gente vai calcular. Ponto crítico. Primeira coisa que a gente vai fazer o cálculo, tá? Para isso, eu vou fazer a derivada da minha função L aqui em relação a x. Vamos fazer direto. Menos 2x ao quadrado. A hora que eu derivo vai ficar... Lembrando que o menos ele nunca vai ficar positivo ali, se eu só estou derivando. Então, 2x ao quadrado, a hora que eu derivo, fica... 4x, isso, menos 4x. Menos y ao quadrado, a hora que eu derivo em relação a x, zero. Nem vou escrever o zero ali, tá? Mais 32x, quando eu derivo, 32, mais 32. E mais 20y, quando eu derivo, zero. Também não vou escrever, tá? Então, aqui eu tenho a minha derivada de primeira ordem em relação a x. Vou fazer agora a minha derivada da função em relação a y. Menos 2x ao quadrado, quando eu derivo em relação a y, zero, não vou escrever também, tá? Porque zero ele não vai influenciar nada. Menos y ao quadrado, quando eu derivo em relação a y, menos 2y. Mais 32x, quando eu derivo em relação a y, zero. Novamente, eu não vou escrever porque ele não vai agregar nada, tá? Mais 20y, a hora que eu derivo em relação a y, 20, tá? Mais 20. Então, aqui é as minhas derivadas de primeira ordem. Mas, para eu fazer o ponto crítico, o que, que a gente faz? Eu igualo a zero, então, eu vou ficar assim, ó, menos 4x mais 32 igual a zero. A segunda, menos 2y mais 20 igual a zero. Então, eu tenho um sisteminha, mas um sisteminha fácil de resolver. Na primeira aqui, o que, que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou jogar o 4, o 32 do outro lado, venho para cá, jogo do outro membro. Então, vai ficar menos 4x igual a menos 32. O meu x vai ser quem? Menos 32 dividido por menos 4. Menos com menos vai dar mais. 32 dividido por 4, ele é... Menos com menos dá mais. E 32 dividido por 4 dá 8. Então, o valor de x eu já sei que é 8. Na segunda aqui, eu vai ficar menos 2y. Eu vou fazer a mesma coisa, vou passar o 20 do outro lado da igualdade. Ele sempre vai com o sinal contrário,
Então, vai ficar menos 20. Y, eu vou ter menos 20 dividido por menos 2, menos com menos dá mais, 20 dividido por 2, 10. Isso. Agora, a gente vai conferir as condições iniciais. Y, eu tenho, olha, x é igual a 8, y igual a 10. O x é maior que zero? Maior ou igual a zero? Ok. Y igual a 10 é maior ou igual a zero? Então, essa primeira condição tá ok. X mais y, ele é menor ou igual a 24? Eu tenho aqui, olha, 8 mais 10, ele vai ser 18, certo? 18 é menor ou igual a 24? Ele é estritamente menor que 24. Então, isso aqui também tá ok. Então, ele satisfaz as condições iniciais. Satisfazendo as condições iniciais, eu consigo descobrir o meu produto máximo ali. Meu lucro máximo, aliás, né? Então, eu consigo calcular e descobrir meu lucro máximo. Mas eu preciso saber, antes de calcular o lucro máximo, eu preciso descobrir se esse ponto é de máximo. Se ele for de máximo, eu volto, substituo na função L e calculo o valor de L, que é o valor numérico para x igual a 8 e y igual a 10. E faço minhas continhas ali e acho meu lucro máximo. Então, no segundo ponto aqui, a gente vai classificar. Vou classificar o meu ponto, onde eu tenho 8 e 10, se ele é máximo ou mínimo. Então, eu vou calcular as derivadas parciais de L em relação a x. Vou calcular a derivada parcial, segunda ordem, de L em relação a y. Vou calcular as mistas, né? Primeiro em y, segunda em x. E o inverso, né? Primeiro em x, segunda em y. Lembrando que eu olho daqui para cá, sempre. Então, vamos lembrar lá qual que é a derivada de primeira ordem em relação a x. Menos 4x mais 32. Então, eu vou derivar aqui menos 4x mais 32 em relação a x. Vale quanto? Isso, menos 4. Agora, eu vou lá pegar em relação a y. Menos 2y mais 20. Em relação a y. Já adiantou, né? Menos 2, isso. Agora, eu vou lá, eu vou pegar primeiro em y, que é menos 2y mais 20. E vou derivar em relação a x. Essa derivada é... Não, Maria, olha, menos 2y em relação a x e menos mais 20 em relação a x. Aqui é uma constante, então, em relação a x, ele é zero. Tá? Aí, eu vou fazer, olha, primeiro em x, menos 4x, mais 32, e vou derivar em relação a y. Vale quanto? Zero também. E agora, a gente vai calcular esse ANA no ponto 8 e 10. Então, eu tenho menos 4, menos 2, a diagonal principal, segunda ordem pura, diagonal secundária, segunda ordem mista. Então, eu tenho aqui, olha, menos 4 vezes menos 8, menos 2 é menos 4 vezes menos 2. Isso, 8. 0 vezes 0 é 0, e aqui tanto faz ser positivo
o negativo 0, que ele não influencia nada. Então, a hessiana é 8. 8, ele é um valor positivo. Então, lembrando que eu vou, para classificar, eu vou usar esse valor aqui da hessiana e vou usar esse valor aqui da derivada. Então, aqui a classificação vai ser a hessiana no ponto 8 e 10, ele é 8, positiva. A segunda derivada da função L em relação a x é menos 4, negativo. Isso daqui me diz que o meu ponto L, 8 e 10, é ponto do quê? Máximo, mínimo, cela. Na classificação, a hessiana, 8 e 10, positivo, é igual a 8, positivo. Segunda derivada em relação a x, negativo, é ponto de máximo. Se é ponto de máximo, eu vou conseguir atingir meu lucro máximo. Então, o que eu quero aqui, na verdade? Eu quero saber o lucro máximo, eu quero calcular o lucro máximo. Então, meu lucro máximo vai ser L de 8 e 10, que eu vou estar substituindo. Então, o lucro máximo, ele vai ser o valor numérico da função L dada lá no exercício, no enunciado, no ponto 8 e 10. Então, eu tenho menos 2x ao quadrado, vai ficar menos 2, o x é 8 ao quadrado, tá? Eu nem preciso colocar aqui o parênteses, tá? Porque ele é positivo. Aí, depois eu tenho menos y ao quadrado, o y é 10, mais 32 vezes x, mais 32 vezes 8, aqui é tudo multiplicação, tá? E mais 20 vezes y. 20 vezes y é 10. Então, eu tenho aqui, olha, quanto que eu vou ter aqui? Menos 2, 8 ao quadrado. Aqui vai ser um valor negativo. Então, eu tenho 8 ao quadrado, que vai dar 64, né? Vezes 2, que vai dar 128. Menos 10 ao quadrado. 10 vezes 10 vai ser 100. Mais 32 vezes 8, que é 256. Mais 20 vezes 8, 160. Agora, eu vou fazer essa somatória. Então, eu tenho ali menos 128, menos 100. Aqui eu vou ter menos 200. Corrigindo aqui, 20 vezes 10, que é 200. Aí eu tenho 256 mais 200, ele vai ficar em 456. Então, aqui o meu lucro máximo ele vai ser menos 228 mais 456, que ele vai dar 228. Esse é o meu lucro máximo. Não preciso fazer mais nada, o lucro máximo é 228, o meu ponto ali de máximo. Ó, aqui o que acontece? Nesse primeiro, se a gente voltar aqui, ele não tá pedindo, não tá falando não disso de máximos e mínimos, certo? Ele só tá pedindo os valores críticos. Esse valor crítico, ele pode ser tanto de máximo quanto de mínimo. Nós fizemos as continhas, ele deu valor mínimo, tá? Então, não tem uma condição inicial ali no enunciado que ele já dá uma deixa.
Nesse aqui, o que ele tá falando? Eu quero calcular o lucro máximo. Então, a deixa dele é que o meu ponto lá no final, a hora que eu calcular, ele vai ser um ponto de máximo. Para ser um ponto de mínimo, eu tenho que ter formulado errado ou feito contas erradas, tá? Então, a deixa do exercício, do enunciado é: se eu tô pedindo lá o lucro máximo, alguma coisa lá, um valor máximo, a deixa de que ele vai ter, a hora que eu calcular, meu ponto vai ser de máximo. Se eu não chegar no ponto de máximo, eu fiz alguma besteirinha nas contas, tá? Pode acontecer de eu não errar na conta e a formulação tá errada? Sim, pode, mas é uma coisa muito rara. Muito difícil acontecer isso, tá? Se ele é bem formuladinho. Se ele tá falando calcule o lucro mínimo ou alguma coisa mínima e um valor mínimo, a tendência é que a hora que eu chegar no final da classificação, eu encontrei meu ponto mínimo. Então, é uma deixa que o enunciado já está dando, é uma condição que o enunciado já está dando para a gente verificar se aquilo que eu estou fazendo está indo correto ou não. O outro exercício, ele é algo assim, entendeu? Ah, mas mudou tudo. Não, não mudou tudo. Aqui ele tem uma diferencinha, tá? Que a gente não viu ainda, mas acontece em várias circunstâncias, que também é uma interpretação de texto. O restante ele vai embora, ele acaba fazendo tudo a mesma coisa. Só que aqui vocês viram que eu não tenho uma equação. Ou seja, eu tenho condições de ter a função, e aí eu vou ter que fazer a modelagem da função, que é única, é algo diferente. O restante não muda nada, tá? Bom, uma usina deseja instalar um equipamento modernizado. Para isso, é necessária a construção de uma caixa retangular com tampa. Se eu tenho uma caixa retangular com tampa, se eu vou fazer... Ah, eu não sei. Primeiro, a gente faria assim, olha, né? Vamos fazer um desenhinho. Não sei se eu vou conseguir fazer o desenho, mas pensa que eu teria uma caixa aqui dentro. Imagina uma caixa retangular, né? Ele é algo um retângulo. Ali, mas ela tem tampa. Ou seja, eu tenho a coordenada x, eu tenho a coordenada y e eu tenho a coordenada z. Mas para ela ser duplicada, eu preciso ter tampa. Então, assim, nesse ponto aqui, olha, eu vou calcular essa dimensão aqui uma vez, tá? Aqui eu tenho uma vez e outra vez aqui em cima. Aqui eu tenho uma lateral aqui e outra lateral aqui. E aí, depois eu tenho essa lateral de cá, eu tenho a lateral de lá. Ou seja, eu só consigo ter tudo duas vezes se eu colocar tampa. Se eu não tiver tampa, eu não consigo colocar duas vezes. A da tampa ficaria sem, com uma única vez, tá? Então, eu preciso só pensar nesse detalhe. Então, tá com tampa, eu fecho. Imagina uma caixa, pode ser lá, uma caixa qualquer, uma caixa de sapato, ou uma caixa de alguma encomenda que vocês fazem, ela entrega. Ele tem a tampa, então eu tô enxergando que ele tem o fundo e tem a parte de cima. Ele tem as laterais, que são tudo em dobro, né? Tudo em duas vezes, nunca em uma só. E com volume de 32 centímetros cúbicos, né? Quais devem ser as dimensões da caixa para que a área da superfície total seja mínima? Ou seja, eu quero a área, né? Eu vou trabalhar com volume e com a área. Tanto o volume quanto a área, quem nos dá essa equação? A geometria euclidiana, tá? Então, a gente tem aqui, vamos trocar aqui, olha, vamos trocar a cor. Volume, lá da geometria, eu tenho XYZ, então eu vou estar trabalhando com XYZ. O volume é X vezes Y vezes Z, que ele é igual a 32, tá? Centímetros cúbicos. Eu quero falar da área total ali, da superfície, né?
Então, a área total, que eu vou chamar aqui de área em x, y, z. Lembrando que a área, né, é a base, é um lado vezes o outro. Então, no caso, eu teria x vezes y vezes z, e assim, né? E xz, para saber, só que como eu tô dobrando, então vai ser 2 vezes x vezes y, que seria o lado que é o x vezes y, porém, se eu tenho o fundo, eu tenho a tampa. Ah, eu tenho a lateral aqui, então YZ. Então, vai ser 2 vezes também, né? YZ. Ah, eu tenho a outra lateral, né? Essa outra lateral aqui, XZ. Então, elas são 2 vezes. Eu tenho as duas equações, as duas funções. Ah, x, y, z. Mas como que eu trabalho com duas? Eu vou trabalhar com uma só. Por quê? De uma, eu acho a outra. Então, se eu pegar aqui, olha, o volume, né? Através do volume, o que eu vou fazer? No volume, eu vou isolar G, por exemplo. Como vocês estão acostumados a trabalhar com X e Y, no volume eu vou isolar a variável Z. Isolando a variável Z, eu vou substituir na área e vai ficar em X e Y, tá? Então, aqui eu tenho, olha, X, Y, Z igual a 32. Isolando o Z, vai ficar 32. O X e o Y está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho esse valor aqui, tá? Para a variável Z. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar na área, na minha equação da área aqui, que é essa daqui, e vou substituir o valor que eu achei para Z nessa variável e nessa aqui. Vou fazer as continhas e vou chegar numa equação da área, a função da área com duas variáveis, x e y. E aí o procedimento é o mesmo. Não vai mudar mais nada. Então, o que muda é só esse início. O restante, calcular as derivadas parciais de primeira ordem em relação a x e y, calcular hessiana. Aí eu vou achar o valor de x e y, eu volto nessa equação aqui e acho o valor de z. Aí eu tenho as três dimensões, x, y, z, tá? Então, olha, substituindo, tá? Z em A, tá? Então, vai ficar x, y, z. Que hora que eu fizer a substituição, eu vou encontrar, tá? A área em função de x, y. Então, como que vai ficar? A minha área em função de x e y vai ficar 2xy, porque eu não tenho z, mais 2 vezes y, o valor de z é 32, xy, mais 2 vezes x, vou substituir o z por 32, xy. Ah, mas aqui eu posso fazer mudança, né? Eu posso simplificar. Aqui, olha, eu tenho o y, eu posso simplificar com esse y, e esse x eu posso simplificar com esse x. Aí, como vai ficar a minha função? Vai ficar 2xy. Eu vou fazer 2 vezes 32. Não é igual, é mais, tá? Desculpa de novo. Então, vai ficar mais 2 vezes 32. Ele vai ser igual a 64 sobre x. Aí, é o que eu tenho na próxima? 2 vezes 32, 64 novamente, sobre y. Então, aqui eu tenho a minha equação, ou a minha função, em a e x. Essa função é a função onde que a gente vai fazer a derivada em relação a x, fazer a derivada em relação a y, achar o ponto crítico e classificar o ponto crítico. Nesse caso, nessa equação, ou nessa função, eu acho o meu ponto crítico,
E aí eu vou fazer a classificação dele para verificar se ele é mínimo. Se ele for um ponto mínimo, tá? Eu acho as dimensões mínima, as dimensões para que a superfície seja mínima da caixa. Essa então, aqui, essa equação do volume, vou até escrever aqui, olha. Volume e área. Tá? A equação do volume, ele é dado pela geometria euclidiana. O volume de qualquer uma caixa, um retângulo, né, algo retangular ou algo quadrado, é a dimensão vezes a outra. Então, lembrando que numa caixa eu vou ter 3 dimensões. Eu tenho o comprimento, a largura e a profundidade. Sempre, tá? Então, uma caixa sempre vai ser isso. E aí, eu vou multiplicar essas 3 dimensões, x, y, z. Só que eu tenho no enunciado aqui que o volume é de 32 metros cúbicos. Então, eu já sei que ele é igual a 32 metros cúbicos. XYZ, eu sei que ele é igual a 32 metros cúbicos, porque ele é dado no enunciado. Se ele não for dado no enunciado, eu não sei qual é esse volume. Eu sei só a equação que ele é dado pela geometria euclidiana, tá? Então, aqui, ou geometria elementar. Isso daqui são equações dadas pela geometria elementar. Sim, porque eu tô trabalhando aqui, ó. Eu quero a área aqui, ó. Entendeu? Eu quero saber as dimensões da caixa de forma que a área da superfície seja mínima. Então, eu não consigo trabalhar com uma só, porque com uma das equações só, por caso exatamente das condições do enunciado. Ele já está me dizendo assim, olha, a área eu quero mínima. Se ele falasse assim, olha, calcule as dimensões, uma possibilidade, dimensões da caixa para que o volume seja o máximo mínimo. Aí sim eu trabalharia só com volume. Se eu não tivesse mais nenhuma outra condição. Mas como eu já tenho a condição da área e volume, eu tenho que trabalhar com as duas. Senão eu não vou conseguir fazer. Entendeu? Na verdade, eu fiz uma junção das duas equações. Eu peguei as duas equações do volume da área, isolei uma variável na equação do volume, porque eu tenho a igualdade, eu tenho o valor já que eu tenho ali, que é 32, e substituí na da área. Fico só com a equação da área. E a equação da área, ou a função da área, agora eu vou trabalhar com ela. Só vou trabalhar com ela aqui no final. Então, ela só utilizei volume para. Como que eu te falei? Eu só usei o volume para remodelar a equação da área. Ou a função da área. Porque ali o que acontece? Quando eu faço a remodelação da função da área, eu já embuti o volume junto. Então, eu já dei as condições do volume para a área, para que minha área ali seja mínima. E o volume é exatamente aquele volume que eu quero. Eu não posso ter um volume nem mais nem menos que 32 metros cúbicos. Tem que ser exatamente 32 metros cúbicos. Então, eu preciso ter esse ponto ali dentro. Ok? Então, aqui agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma derivada parcial em relação a x, eu vou fazer a derivada parcial em relação a y, tá? A hora que a gente faz essas derivadas ali, parciais, eu consigo depois calcular o ponto crítico, que é as dimensões de x e de y. Nesse ponto, eu não vou conseguir calcular a dimensão de z, de forma alguma. Mas assim que eu calcular as dimensões de x e de y, verificar se esses pontos que eu encontrar, ele for mínimo, eu volto em z e acho a dimensão de z, tá? Mas z dado por essa equação aqui, ó. Então, continuando, vamos lá. Eu vou passar a equação aqui, né? X e y, 2 vezes
x vezes y mais 64 x mais 64 y. É isso? Isso. Então, agora a gente vai fazer, que a gente vai lá para o segundo passo, a gente vai fazer o cálculo do ponto crítico. Do ponto crítico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a derivada de A em relação a x e vou fazer a derivada de A em relação a y. Variável x e y, isso que a gente vai estar calculando. Bom, eu vou fazer a derivada de 2xy em relação a x, vai ficar 2y. Isso. 64 dividido por x. Agora, eu vou fazer um parênteses para vocês, que eu não lembro, eu já falei isso, mas talvez você já tenha esquecido. Eu tenho 64 dividido por x. Eu posso escrever isso aqui, ó, 64 vezes x elevado a menos 1. Na hora que eu derivo, eu vou dar o tombo, então ele vai ficar menos 64, né? Porque ele vai ficar 64 vezes menos 1, menos 64. E vou subtrair 1 aqui, então vai ficar menos 1, menos 1. Então, vai ficar x elevado a menos 2. E aí, eu vou voltar ele depois para o denominador, da mesma forma. Isso aqui ele vai e vem. Como é uma igualdade, tá? Eu vou de um lado para o outro. E o 64 dividido por y em relação a x, ele é 0, não precisa escrever. Então, aqui eu vou ter 2y menos 64 dividido por x ao quadrado. Então, aqui eu tenho a derivada em relação a x. Vou fazer o mesmo procedimento para derivar em relação a y. 2xy em relação a y vai ficar... Não, Thalita, você esqueceu a variável, né? Ele vai ficar 2x. 64 dividido por x em relação a y é 0. E aí, o 64 dividido por y em relação a y vai ficar menos 64 sobre y ao quadrado. Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui. Bom, então aqui eu tenho a derivada em relação a y em relação a x. O que eu vou fazer? Igual a 0. Então, eu tenho 2y menos 64 sobre x ao quadrado igual a 0. Eu tenho 2x menos 64 sobre y ao quadrado igual a 0. Então, eu tenho o sistema. O que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso estar trabalhando de uma forma onde que eu tiro esse denominador. Para eu tirar o denominador, eu vou multiplicar ambos os lados, tá? Ou eu posso fazer isso aqui também, com todo o detalhezinho, 2y, vou jogar do outro lado, menos 64 sobre x ao quadrado. Tá dividindo, eu passo multiplicando. Então, vai ficar 2x ao quadrado y igual a 64. Ah, mas eu posso tirar esse 2 daqui? Pode, tá? Eu vou fazer assim, olha, x ao quadrado sobre 2, 64 dividido por 2 vai dar 32. Então, eu vou ter esse ponto aqui, olha. Ok?
Deixa eu fazer isso aqui direitinho. Então, eu vou chegar nesse resultado aqui, ó, onde que eu tenho x ao quadrado vezes y igual a 32. Na outra, eu posso fazer a mesma coisa? Posso fazer a mesma coisa, tá? E é o que eu vou fazer. Então, eu tenho, olha, 2x, vou jogar esse termo para cá. Então, vai ficar 64 dividido por y ao quadrado. O y tá dividindo, ele vai passar multiplicando. Igual a 64. O 2 tá multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar xy ao quadrado, 64 dividido por 2. Então, xy ao quadrado é igual a 32. Bom, nós não temos mais frações agora. Ah, mas mesmo assim você vai falar assim, poxa, professora, ficou complicado, né? Não tanto, tá? O que que eu posso fazer? Sei lá, vou pegar um ali, um dos dois aqui, e vamos supor, eu vou pegar esse primeiro aqui e vou isolar y. Então, se eu pegar esse daqui, isolar y vai ficar quem? Olha, 32 sobre x ao quadrado. Aqui são manipulações, tá? Eu vou até trocar de cor aqui na caneta para fazer. Então, aqui são manipulações algébricas que a gente tem. Então, vai ficar 32 dividido por x ao quadrado. O que que eu vou fazer? Eu vou vir nessa daqui e vou substituir. Então, eu tenho, olha, x eu vou substituir o y, que é 32 sobre x ao quadrado. Esse valor aqui, ele está ao quadrado. Não, deixa eu escrever bonitinho aqui, porque ele tá tudo torto para vocês. Então, eu tenho, olha, x que multiplica 32 sobre x ao quadrado. E esse valor aqui, ele está ao quadrado, certo? Esse valor aqui, ele está ao quadrado, igual a 32. Então, eu vou ter 32, vou vindo para cá, eu tenho x, que multiplica 32 ao quadrado, eu vou ter 32 vezes 32, 1024. Aqui eu vou ter x, a quarta, igual a 32. Aqui eu consigo fazer uma simplificação também, né? Potência. Então, aqui vai sobrar 3. Eu vou ter 1024 dividido por x ao cubo igual a 32. Eu vou passar esse x ao cubo do outro lado. Tá multiplicando, tá dividindo e vai passar multiplicando. Então, vai ficar 1024 igual a 32x ao cubo. Multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter x ao cubo igual a 1024 dividido por 32. Esse valor, tá? Vai ficar x ao cubo igual a... Então, lembrando que eu tenho 1024 dividido por 32. Ele vai ser 32, porque ele saiu do 32 ao quadrado, né? Então, vai ficar 32.
E agora, como que eu descubro o valor de x? O x, ele é a raiz cúbica de 32. Dá 3,17. Se eu tenho esse valor para x, eu consigo achar o valor para y agora, tá? O valor y, eu venho e volto aqui, olha, nessa aqui. Então, o y, ele é quem? 32 dividido por x ao quadrado. Então, o y ele vai ser 32 dividido por 3,17 ao quadrado. 3,17 ao quadrado ele vai ser 10,0489, sem arredondar, tá? Então, se eu fizer ali, olha, o 32 dividido por 10,0489, ele vai dar 3,18. Valor de y. Então, quando for arredondar, eu tenho que tomar cuidado de sempre usar as mesmas casas decimais. Sempre onde que eu arredondo, tá? Para quê? Para não alterar muito o resultado final. Porque o arredondamento, cada vez que eu arredondo, eu estou cometendo um erro de arredondamento. E se eu arredondar uma hora com 2 casas, outra hora com 3, outra hora com 1, eu estou fazendo um acúmulo de erro de arredondamento muito grande. Então, para evitar isso, a gente ou não arredonda, usa o máximo possível de casas decimais, que ele minimize esse erro, ou a gente sempre arredonda com o mesmo número de casas decimais, tá? Então, se eu usar aqui 10,05, eu vou ter a mesma resposta de 3,18, tá? Tanto faz, ok? Aí, o que eu tenho? Eu tenho valor de x, tenho valor de y. Então, eu tenho o meu ponto crítico, que é 3,17 e 3,18. Vou colocar aqui, ponto crítico, tá? Então, é 3,17 e 3,18. É esse ponto que eu vou classificar, se ele é ponto de máximo ou de mínimo. Pelo enunciado, eu quero um ponto de mínimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas equações, as minhas derivadas de primeira ordem e vou achar as minhas derivadas de segunda ordem, tá? Então, eu vou trabalhar com essas duas derivadas. Tudo bem? Aqui, o que a gente vai fazer? E depois eu vou calcular no valor. Então, eu vou calcular agora as derivadas parciais de segunda ordem. Eu vou ter a derivada de A, segunda ordem, em relação a x. Então, eu vou lá buscar a minha derivada que eu achei lá na primeira derivada, que eu derivei a primeira vez, em relação a x, para derivar de novo. Então, em relação a x, foi 2y menos 64 x ao quadrado. Vou derivar de novo em relação a x. Quando eu faço isso, 2y, ele é zero. Aqui eu vou ter menos, então, a hora que eu fizer isso daqui, eu vou vir para um parênteses aqui, olha. Vai ficar a minha função 2y menos 64, x elevado a menos 2. A hora que eu derivo, tá, em relação a x, eu vou ter, né,
Vou ter que trabalhar com esse ponto aqui, olha. Né? Nessa derivada, pensando sempre no x. Então, aqui é y. Eu vou ter 0, tá? Quando eu faço, ó, menos 64, vai ficar menos 64, menos 2, x elevado a menos 2, menos 1. Então, eu vou ter mais aqui, porque o menos 64, menos 2, vai ser mais. Então, vai ser positivo. 64 vezes 2, 128. Então, vai ficar 128, x elevado a menos 3. Ok? Então, eu vou estar usando o mesmo processo. Ou seja, eu tenho que, olha, 128 dividido por x a terceira. Ou eu uso a regra do quociente, tá? Eu vou fazer a derivada de A pela segunda vez em relação a Y pela segunda vez. Então, eu vou lá buscar minha derivada que eu fiz em relação a Y, que foi menos 2x, menos 64, dividido por y ao quadrado, em relação a y. 2x em relação a y é 0. 64, se eu trabalhar aqui, tá? Só fazendo a modificação da função aqui, para vocês lembrarem depois lá no final o que foi feito tanto na de x quanto na de y, eu tenho menos 64 e y é menos 3. Aliás, é menos 2, tá? Em relação a y. Então, eu tenho 2x, ele é 0. Menos 64 vezes menos 2 dá 128. E aqui, a hora que eu tiver 2 menos 1, vai ficar y elevado a menos 3. Ou seja, eu tenho 128 sobre y ao cubo. Tá? Esse processo feito nas duas. Agora, eu vou calcular. Quando a gente tem lá, olha, menos 64, vamos imaginar que eu estou dividindo, que eu estou com uma função de uma única variável, tá? Então, só para vocês lembrarem, eu tenho lá, olha, menos 64 dividido por x ao quadrado. Eu quero derivar. Eu posso usar a regra do quociente ou eu posso usar o inverso do denominador. Então, ele vai ficar x elevado a menos 2 para derivar. A hora que eu derivo, eu vou dar o tombo. Então, vai ficar menos 64, que multiplica menos 2, x menos 2 menos 1. Então, menos com menos aqui, ele vai dar mais. 2 vezes 64, 128. Não, 2. Aí, x menos 1 menos 2, menos 3. Voltando na forma de fração, por causa do negativo no expoente, 128 y ao cubo. Olha, x ao cubo, isso vale tanto para x quanto para y, tá? Tanto em relação a x quanto em relação a y. As duas derivadas, quando ele está no denominador, é o mesmo processo. Por que deu um número igual? Porque na primeira derivada ele tem o mesmo valor, tá? As duas são 64 dividido por x ao quadrado e 64 dividido por y ao quadrado. Tá? Então, aqui é só uma observação para vocês lembrarem o porquê que virou ali do cálculo. Então, aqui eu tenho as duas derivadas puras. Agora, a gente vai calcular as duas derivadas mistas, tá? Então, as mistas, o que eu vou fazer? Eu vou derivar em x, onde que eu já tinha derivado em y. Então, eu vou pegar lá a derivada de y, lembrando que eu olho daqui para cá, que é 2x menos 64 sobre y ao quadrado, e vou derivar em relação
a x. Tá? 2x derivado em relação a x. Deixa eu só corrigir aqui para ficar certo, né, na verdade, e não ficar errado. Tá? Porque aqui eu tenho a derivada parcial de segunda ordem da função a em relação a x e y, né? Então, a hora que eu derivo em relação a y, primeira ordem, segunda eu vou derivar em relação a x. 2x, quando eu derivo em relação a x, eu tenho 2. Menos 64y ao quadrado em relação a x é 0. Então, aqui é 2. Vou fazer a segunda mista. Agora, eu vou derivar em y, onde que eu derivei em x na primeira. Então, eu vou fazer o quê? 2y menos 64x ao quadrado, primeira ordem x, segunda em y. 2y derivado em relação a y, 2. 64x ao quadrado em relação a y, 0. Então, tá aqui as 4 derivadas parciais. Agora, o que a gente vai fazer? A hessiana, né? É isso que é importante para eu classificar. Se meu ponto é de mínimo ou se meu ponto é de máximo. Agora, o que eu preciso? Meu ponto lá foi de 3 pontos. É esse ponto aqui, ó, que eu vou estar classificando. Então, é esse ponto que eu vou estar substituindo o valor de x e de y, tá? Para depois a gente achar o valor de z. Então, a minha hessiana, ela vai ser no ponto 3,17 e 3,18. Então, aqui, o que eu tenho aqui na primeira em relação a x? 128. 128 dividido por x ao cubo, tá? Então, eu tenho, olha, 128 dividido por x, que é 3,17, isso aqui ao cubo. Lembrando que a diagonal principal é em relação a x e y. Então, aqui eu tenho, olha, 128, né? Y ao cubo. O y é 3,18 ao cubo. E as mistas, que são diagonal secundária, 2 e 2. Então, o que eu tenho? Lembrando que 3 ao cubo, eu vou fazer 3 vezes 3 vezes... Na calculadora vocês fazem direto, né? Então, eu tenho 3 ao cubo. Vai dar quanto, gente? Se eu arredondar, eu vou ter 3,86. Então, fazendo continha por continha aqui, olha. Eu tenho 128 dividido por 3, 31,86. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 128 dividido por 3,18 ao cubo, que vai dar 32,16. Arredondando para duas casas decimais. Então, a minha hessiana vai ficar como? 128 dividido por 31,86, vai dar 3,89, 3,90. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, só copiando. 128 dividido por 32,16, eu tenho 3,98. E aí, a gente vai fazer agora. Eu já tenho um valor calculado, que eu preciso. Calcular a diagonal secundária, principal, 3,90. Corrigindo. Então, corrigindo esse ponto, tá? Ele vai dar 4,0301. Aí, eu vou fazer exatamente agora a conta, né? A diagonal primária, principal, que é 4,01 vezes 3,98. Vai dar 15.
Vai dar 15. Arredondo. Não, 99. E a secundária? 4, certo? Invertendo o sinal. Faz a subtração agora. 15,99 menos 4. Vai dar? Então, 11,99. Isso aqui é um valor positivo. E aqui eu tenho outro valor, então, meus dois valores que eu preciso, né, verificar é esse valor aqui e esse valor aqui, para classificar o meu ponto. Então, eu tenho que a minha hessiana, no ponto 3,17. Oi? Peraí, então deixa eu fazer. Agora eu vou fazer as contas de novo. Dividido por 31,89. 86, na verdade. Gente, deu 89. Não, de baixo tá ok. Deu 3,90. Não, aqui também tá errado. 128 dividido por 32 ponto... Não, peraí. De baixo tá certa. O da segunda. O 128 dividido por 31,86. Tá, no arredondando. No arredondando dá 32, tá certo. Vou corrigindo aqui, ó. Mas isso aí também não ia influenciar nada, tá? Aqui tá certo, né? O final. Não ia influenciar em nada. Por que que não influencia? Porque me interessa só se ele é positivo ou negativo. Então, esse errinho de arredondamento ali não ia influenciar em nada. Por quê? Porque eu quero só saber se ele é positivo ou negativo. Então, esse 40,1 e 40,2 não interfere no resultado final, tá? E a conta mais grossa ele já estava correto, que é 4, alguma coisa, tá? E aí eu tenho 4,99 menos 4 deu 11,99, que é positivo. Esse valor também aqui, olha, se eu colocar 11, se eu colocar 12, se eu colocar, também não vai influenciar em nada. Se eu colocasse aqui arredondasse, em vez de 15,99 arredondar para 16, ele não vai alterar o resultado final, que é ser positivo, tá? Poderia estar arredondando também, não ia alterar, tá? Deixar inteiro. 4 aqui e 4 nesse outro aqui, também ele não afetaria o resultado final, que é ser positivo. É isso só que eu preciso ter em mente disso. Porque eu só vou precisar desse resultado para essa classificação, tá? Então, aqui eu tenho que ele é um valor positivo e a segunda derivada da função em relação a x, ele é um valor positivo. Esses dois valores positivos me diz que o meu ponto, no caso da minha área aqui, tá? Vamos escrever um A bonitinho aqui. Então, o meu ponto, que é 3,17, 3,18 para x e y, ele é mínimo. Se ele é mínimo, ele vai me dar a área mínima. E eu quero a dimensão. Então, agora eu vou voltar nessa equação de z para achar o valor de z, porque eu tenho o valor de x e de y. Eu não tenho o valor de z, mas eu quero a dimensão da caixa. Então, eu preciso das três coordenadas. Coordenada de x, de y e de z, tá? Então, eu tenho z igual... Vamos escrever um z bonitinho aqui também. Então, eu tenho um z igual a 32x vezes y.
que eu vou fazer aqui para achar Z? Eu vou substituir os valores numéricos de x, que é 3,17, vezes o valor de y, que é 3,18. Esse valor vai dar quanto? 3,17. Então, eu tenho as minhas dimensões, tá? Então, só fechando aqui, olha, que as dimensões da caixa, que é isso que quer, né? Eu venho aqui, eu quero as dimensões da caixa, tá? Para que a área seja mínima. Então, as dimensões da caixa vai ser 3,17. Ele não fala se é em metro, se é em centímetro, tá? Então, eu não vou colocar a dimensão ali, unidade de comprimento. Por 3,17 por 3,18 unidade de medida. Tá? Unidade de medida. Então, as dimensões que eu quero estão aqui, olha, x igual a 3,17, y igual a 3,18 e o z igual a 3,17. Isso daqui vai me dar uma área mínima que eu não preciso, tá? Eu não preciso voltar aqui nessa equação da área aqui para achar o valor da área. Por quê? Porque ele não está pedindo qual é o valor da área, ele só quer a dimensão da caixa. Ou seja, o valor de x, de y, de z, que nós encontramos, tá? Você até pode assumir um centímetro, tá?